Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora então comentar sobre as últimas notícias sobre o Banco ABC Brasil, que apesar de lucros, vê uma queda assintosa nas suas ações. Até mesmo alguns analistas vêm colocando que decepcionou ou trouxe uma reação meio que mista em relação aos seus resultados. Especialmente taxas de retorno, que era esperado, por exemplo, 16,5, veio 16. Alguns outros pontos também interessantes, como o crescimento do crédito expandido e entre outros. Por exemplo, carteira de crédito, 10 a 15%, onde o esperado era de 15 a 25%, e também participação dos lucros, crescimento de receitas de 9 a 14%, veio 36 a 38 comparativamente. Quando a gente dá uma olhada aqui nas suas cotações, a gente até pode observar algumas coisas interessantes, como por exemplo, o banco ainda tem recomendação de compra na sua maioria de 9 analistas, dando um preço alvo de 25,73. Hoje o banco registrou uma queda de aproximadamente 2%, cotado a R$ 23,50. É interessante que quando a gente pega aqui a apresentação dos resultados, que saiu há pouco, a gente consegue observar alguns pontos para entender se vale a pena continuar investindo ou pelo menos prospectando o Banco ABC Brasil, que é um banco um pouco diferente desses tradicionais, mas aqui na questão de créditos para empresas e também setor bancário, ou se simplesmente a gente vai guardar ele na gaveta e esperar próximos resultados. Quando a gente observa os seus pilares de construção de negócio, a gente vê retorno para os acionistas, ou seja, trabalha com operações rentáveis, é uma boa pagadora de dividendos e tem um bom histórico de consistência nesta distribuição. Parte de crescimento também é constante e também investimento em novas iniciativas, né? Então, muito bem. Então, a gente consegue ver aqui que o Banco ABC Brasil ele é um banco bem sólido naquilo que ele se aplica ou que ele se destina a fazer, oferecer. Especialmente ele usa essas siglas aqui, né? CNIB, que seria o crédito para corporation, para empresas e também setor bancário, também a parte de corporações e também mercados médios. Mas uma coisa que a gente pode observar, especialmente banco que trabalha muito nesse sentido de carteira expandida ou de crédito expandido, é que nos últimos anos a sua capacidade de crescimento vem diminuindo. É claro, uma vez que a empresa alcança um volume interessante, ela não consegue crescer mais tão de forma assim tão expressiva como antes. É igual manobrar um barco pequeno e manobrar um transatlântico, obviamente. A gente pode perceber que de 2006 a 2012 cresceu na taxa de 34%. Passado 3 anos, 16%. E passado aqui um período de 7, 8 anos, 10%. Ok? Então isso é interessante para a gente poder observar. Sempre cresceu, mas vem aqui num ritmo menos acelerado. Outra coisa também interessante que ele fala aqui sobre a sua estratégia de crescimento. Ela dilui a exposição ao risco através de crescimento de clientes, volume de transação e novos clientes, captura de sinergia entre transações e operações, ou seja, eu aumento meu portfólio, eu faço com que os meus clientes compram um, dois, três, quatro produtos na mesma operação. A expansão também estruturada do retorno sobre o equity e também sobre os investimentos de seus acionistas e uma menor volatilidade, sendo aqui anticíclica, ok? Então, ela coloca isso como pilar de construção de negócio. A gente até pode observar que há um crescimento tímido, mas há da sua base de clientes e também penetração no território nacional. Hoje fala que aqui ela tem presença em 52 cidades. Pois é. Você já viu, curiosidade, você já viu alguma agência do Banco ABC Brasil aí na sua cidade? Coloca aí no campo dos comentários. Alguns dos seus principais negócios que ela atua aqui, parte de clientes corporativos, parte de exposição de clientes aqui média, né? E prazos mais, vamos colocar de médio para curto, né? Tanto aqui na parte de bancário, corporate e empresas médias, ok? Isso faz com que a sua carteira de crédito expandido fique assim, de uma forma que a gente possa colocar meio que bem dividido na casa dos 33%. Isso é interessante porque tem uma diversificação de portfólio. E quando a gente fala em portfólio, hoje, sumariamente, o Banco ABC Brasil, ela trabalha muito, né, ou ele trabalha muito com o setor do agronegócio, né, sendo aí 21%. É muito parecido com aquela análise que nós fizemos do Banco Paine, tá? O Banco Paine também tem muita sinergia com o agronegócio, só que aqui uma coisa diferente. 11% na parte de energia. Geração, comercialização, distribuição e também transmissão. Financia muita parte de energia aqui, tá? Parte de serviços,
Também parte de comércio, muita colateralização em comércios e varejos, parte financeira, transporte e logística e outros aqui, como papel e celulose, automotivo, enfim. Hoje, existem alguns colaterais. Se você me perguntar o que é um colateral, colateral é quando você, por exemplo, eu tenho aqui uma lojinha, eu vendo um equipamento que eu vou chamar de equipamento A. Esse equipamento A, eu posso parcelar ele, ok? Eu parcelo ele por uma instituição financeira. Esta instituição financeira pode vender este crédito ou pendurar esse crédito numa outra instituição. Então, eu estou colateralizando essa minha atividade primária aqui, que está tudo amarradinho. Por exemplo, se o meu cliente aqui não paga, toda essa cadeia sofre. Então, ela tem algumas colateralizações, sendo ele na parte de bancário, tá? 12%, empresas 37% e médias aqui 47%. Então, existe aí uma colateralização, um certo risco imputado. E quando a gente observa aqui a qualidade da sua carteira, eu percebi uma coisa aqui que assim, me chamou um pouco a atenção. Não é normal, por exemplo, quando a gente pega o Banco Pine, trabalha ele em 0,8, 0,4, nesses riscos de crédito acima de 90 dias de atraso. Quando eu olho ABC Brasil, tem uns aqui, olha, especialmente parte bancária, que chega a 10 de atraso, 10% de atraso. 4%, 2,6%, 1%. Então, sobre a qualidade de crédito, né, especialmente aqui atraso acima de 90 dias, está um pouco pesado do ABC Brasil em relação, por exemplo, ao Pine, que também presta para as empresas. Tá? Então, eu queria aqui o comentário de vocês, né? O que vocês acham aqui dessa comparação, né? Entre ABC Brasil e Pine? O que você está escolhendo hoje? O que está no seu radar? Tá bom? Uma coisa interessante é que ele vem diminuindo aqui a questão de despesas, conforme disse lá no relatório. A qualidade de crédito, bom, aqui é provisão para devedores duvidosos, ele vem aqui meio que aumentando um pouco mais, haja visto o risco e a exposição. Outra coisa também que eu achei interessante colocar, né? Olha, veja aqui como que está a sua capitalização. Hoje, ela está aumentando para cerca de 8%. Tá, então é um banco que está crescendo na questão da qualidade de crédito e também de capitalização. Tanto é que a sua nota está melhor do que do Banco Pine. Por exemplo, S&P Global, Fitch Moody's dando A, aqui é um AAA e aqui é um AA, tá? Então, assim, qualidade global bem alta, tá? E aqui, qualidade soberano Brasil, B. Tá? Então, assim, ela está com uma qualidade melhor nesta questão. Depois a gente pode até fazer uma análise aqui comparativa. Tá? Basileia do banco também está interessante, olha, 14,9. O Pine estava, acho que, com 12,5. Isso daqui reflete basicamente qual que é a capacidade que o banco tem de honrar o patrimônio dos seus investidores ou dos seus clientes. Tá? Quanto mais alta a Basileia, melhor a qualidade do banco. Isso é importante. E veja a evolução. Olha, 14,9 é altíssima. Tá? O banco, aqui o Banco Central recomenda pelo menos 11 de Basileia. Ele está com 14,9. É um dos maiores de bancos brasileiros. Tá bom? Quando a gente olha aqui, eu até quero fazer uma análise comparativa, falando aqui sobre ele em comparação com outros bancos, embora esteja um pouco atrasado aqui, ele está mais barato que os outros bancos, com uma perspectiva de preço-alvo que pode chegar até acima de 20% de valorização. E quando a gente olha aqui para o seu LPA, veja aqui, por exemplo, olha, teve uma surpresa no LPA aqui do quarto trimestre de 2023, subiu um pouquinho da expectativa, o que frustrou foi que alguns outros números, conforme disse a matéria da Infomoney, não veio em linha com o mercado, tá? Mas aqui surpreendeu. E aqui uns LPAs um pouco mais modestos do que do último trimestre, porém maior do que dos últimos anos. O que isso serve para nós como lição? Bom, se eu pegar aqui, por exemplo, 0,96, 0,95, visto que a gente tem 4 trimestres, né? E se eu multiplicar isso, né? Vou multiplicar aqui, mais ou menos 0,95 média vezes 4, que seria um ano inteiro, eu teria R$ 3,80. Vamos ver quanto que está o payout para eu fazer um dividendo projetivo aqui. Eu vou pegar o payout do Banco ABC Brasil, que está pagando aqui na média de 35% de payout. Então, se eu fizer esses 3,80, vou colocar até 40%, vezes 0,4, 1,52. Vamos ver quanto que ele pagou nos últimos 12 meses. Ó, muito próximo. Veja como o cálculo analítico aqui, né, matemática financeira, funciona bem. Então, se a gente fizer uma prospecção desse 2024 com base em 40% de payout, né, payout
payout aqui, pegando esse preço médio, vai chegar a 1,52, que é muito próximo dos 1,57. Vamos fazer agora um preço justo com base no dividendo projetivo. Divido isso por 0,06, tem um preço aqui estimado em 25,33. Hoje cotado a 23,52. Então é aqueles 15, 20% de aumento, que é até isso aqui que os analistas estão prospectando. Ó. Quando a gente olha aqui, ó, vamos ver quanto que é o preço. 25,73. Quanto que deu o nosso cálculo? 25,33. Olha que interessante. Estamos no caminho certo, né? Estamos fazendo as contas bem certinhas aqui, ok? Você acha que pode chegar nesse valor? O que você acha aí? Vamos continuar aqui a nossa análise. Eu quero mostrar para vocês também a parte do valuation da empresa. A gente já fez alguns vídeos falando um pouco mais sobre o ABC Brasil. Veja que aqui ele teve que até uma certa alta, né? 45% nos últimos 12 meses, pagando bons dividendos. A alta das 52 semanas é 24,55, mínima 14,78. E hoje caiu cerca de 2%, 23,52. Coloca qual que é o seu preço médio, onde você está aqui nessa escala de cotação. Ele tem uma boa liquidez média diária com 100% de tag along. Ponto positivo. Se você comprar ele hoje, você vai pagar só 97%, desconto de 3%. PL, bem baixo. E um lucro por ação de 4,09, próximo daqueles 3,80 que a gente calculou. Basta pegar depois multiplicar pelo payout, ok? Como é banco, não tem a questão de endividamento, tá? A gente pode analisar pela Basileia ou pela imobilização. Margem bruta, 25 e margem líquida 15. Está rentabilizando bem aqui, ok? ROI, 16,9, 2 dígitos aqui também. Crescimento de receita e de lucros, também 2 dígitos, importante. Uma coisa que eu gosto de ABC Brasil, taxa média aqui de tomador e doador, taxa de aluguel muito baixa. Também não tem pressão sobre queda do ativo, tá bom? E outra coisa também, dividendos, já tem aqui programado para fevereiro. Ele tem um histórico de bom pagamento no começo do ano, também no meio para o final, tá certo? E quando a gente observa aqui o seu histórico nos últimos 5 anos, olha, veja que tenho aqui até que dividendos crescentes, tá? E se eu for tirar uma média, eu fiz o dividendo projetivo, né, para 24. Agora vamos fazer assim uma média geral dele, né, ó, 1,47 mais ou menos. Então vou pegar 1,47 dividido por 0,06, ainda eu teria aqui uma boa margem para poder manobrar, né? uma certa margem de segurança aqui. Preço atual 23, o que a gente pode calcular como justo 24,05. Mas me diz aí, você investe em Banco ABC Brasil? Gostou dessa análise? Não esquece de dar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Até mais.